Olá, tudo bem com você? Fabi aqui e hoje a gente vai falar sobre os 3 segredos para criar a sua estratégia digital, para que você já possa colocar em prática, tá? E começar 2022 com tudo. Bora lá? Pegue água, pega o caderninho que a gente vai começar. Deixa eu... Muito quente aqui. Aí onde vocês estão tá quente? Olá, Dani, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar os 3 segredos para você criar uma estratégia digital, a sua estratégia digital, e já colocar em prática agora em 2021, tá? E entrar com 2022 com tudo. Um recado importante. Eu vou disponibilizar o resumo, checklist da aula de hoje lá no grupo do Telegram. Tá muito quente, não tá? Lá no grupo do Telegram, para quem fizer o resumo e postar nos stories, tá? Aí eu vou disponibilizar o resumo. Só para quem fizer o resumo, só essas pessoas é que vão ganhar o material da aula de hoje, tá? Vamos lá. Quem sou eu, né, gente? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Fabi, sou mentora de negócios digitais. Eu ajudo empreendedoras que vendem serviços a criar seu produto digital, a sua mentoria, a sua consultoria ou o seu e-book, tá? E aqui nesse canal, se você rolar ali no meu feed, você vai ver que ele tá todo pronto para você, para te ajudar aí no dia a dia a fazer isso, a ter o seu negócio digital, a escrever a sua mentoria. Porque nós sabemos que, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento humano, o melhor caminho ou o caminho mais rentável é se transformar em uma mentora, em uma consultora, criar um curso online. Mas para isso a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter um método, que senão não funciona, não é? A gente precisa saber o que falar, com quem falar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E aí, antes de começar, antes de passar a estratégia para você, eu quero te contar uma coisa muito importante que eu aprendi. Olá, Bia, nossa mentorada aí linda. Eu quero te contar uma coisa muito importante. Quando você abre uma loja física, quando você abre um consultório, uma farmácia, uma academia, uma cafeteria, você já sabe que precisa bater metas. Não é assim? Todos os dias você tem que bater meta, você tem que analisar o seu ROI, né? O retorno do seu investimento. E você tem que analisar todos os dias se o que você está fazendo está funcionando ou não. Isso quando você abre uma loja física, tá? Para quem está chegando agora, hoje eu vou falar sobre os 3 segredos, vou dar para vocês os 3 segredos para criar a estratégia digital. E aí, como é que vai funcionar? Já tô contando aqui a história da loja física. E eu quero que vocês me digam se faz sentido ou não. E no final, tá? Já falei que no final eu vou compartilhar o meu... Vocês vão ver olhando pra cá, porque eu tô com o meu resumo aqui. Eu vou compartilhar o resumo com quem repostar a live lá nos stories e tiver no grupo do Telegram. Mas vamos lá. E aí, se você não acompanha suas metas, se você não acompanha o que está acontecendo, se você não está sempre conversando com o seu contador, você simplesmente corre de fechar a sua loja física. E por que eu te falo isso? Porque minha mãe vendeu roupas a vida inteira, depois ela teve loja de roupas, depois ela teve loja de joia, ela vendia joia. E... cara, é sofrido você tá ali com seu caderninho e se não entra ninguém na loja, você não vende. E no mundo físico, você sabe que tem que vender. Você sabe que precisa vender. Mas no mundo online, a gente tem ali meio que uma ilusão, né? Você passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses sem vender nada e parece que tá tudo bem, mas não tá. E nessa época, né, que a minha mãe trabalhava com loja, eu ainda era muito jovem, sempre trabalhei no administrativo, mas eu ficava acompanhando aquela loucura dela,
de pegar as sacolas, mesmo tendo loja, levar na casa das clientes para poder bater a meta do mês. Eu confesso que eu não entendia muito. Cresci, estudei. E quando eu tava na faculdade, todo mundo começou a falar assim pra mim: Fabi, você tem que abrir um escritório de contabilidade, porque você é muito boa no fiscal. Você é muito boa em organização. Menina, seu escritório vai bombar. E eu fiquei pensando, será? E naquela época eu não tinha tanta grana assim, né? Eu ali meio que vendi o almoço para comprar a janta junto com o Fábio, naquele perrengue. Eu falei, caramba, se tá todo mundo falando que eu devo abrir um escritório, por que não? Né? Vou abrir um escritório. Aí passei na prova, não é? Do CRC, consegui passar na prova, ainda estava no 5º período, mas falei, bom, se eu vou ter um escritório, eu preciso passar na prova. Qual que é o próximo passo para ter um escritório? Passar na prova. Comecei a estudar, passei. E tá bom. Administrar não era o problema, porque eu sabia ali, basicamente, o que era e o que não era. Só que o escritório não deu certo. O escritório não deu certo. Ou eu que não dei certo, né? Dentro do escritório. É uma coisa que a gente tem que pensar. Será que quando alguma coisa não dá certo, é a gente que não deu certo ou é a coisa que não deu certo? Hoje eu percebo que eu não dei certo como dona de escritório de contabilidade. Como ali gerente de toda aquela estrutura. E o que deu errado, né? O que deu errado? Bom dia, Veridiana, Renata, minha mentorada linda, maravilhosa. O que deu errado, então? Eu sabia administrar, eu já sabia que tinha que trabalhar com meta, toda a minha vida eu trabalhei com meta. Eu nunca tive nenhum trabalho, nenhum serviço que eu não trabalhasse com meta. Até quando era nos escritórios tinha meta. Tinha meta de lançar nota, tinha meta de entregar os fechamentos, enfim. O que deu errado, então, por eu ter fechado meu escritório de contabilidade? Por eu não ter dado certo como uma contadora dona de escritório. Eu não levei em conta a coisa mais importante que eu vou ensinar para vocês hoje e que faz parte dos segredos para criar a sua estratégia digital. Quem sabe o que é? Coloca aí para mim. Quem sabe o que é que eu não levei em conta quando eu resolvi abrir o escritório de contabilidade? O que será que eu não levei em conta? O que será que eu não considerei? Coloquem aí para mim. É muito engraçado quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente fez e começa a observar que a gente falou muito sims quando era pra gente falar nãos. A gente levou muito projeto adiante, mesmo com o coração doendo. Mas se na época eu pensava assim, gente, eu vou ser mais uma vez aquela pessoa que não termina o que começa. Eu sofri muito, gente, muito, porque eu pensei assim, tá, eu vou fechar isso. Como é que eu vou contar pro Fábio que eu vou fechar o escritório de contabilidade? Como é que eu vou contar para as pessoas que o escritório não deu certo? Mas o escritório deu certo, quem não deu certo fui eu. E é duro, gente, é ter essa percepção. E o que me fez entender que não deu certo, apesar de eu ter todo o conhecimento técnico, apesar de eu saber liderar, apesar de eu saber contratar, o que deu errado? Eu não levei em conta os 2 valores que para mim são inegociáveis. Coloquem aí para mim se vocês sabem quais são os seus valores. E tem tudo a ver com a primeira estratégia que eu vou passar para você. Coloquem aí para mim. Vamos bater um papo agora. Eu quero saber se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Eu quero saber se tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Coloquem aí para mim. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês. Então eu tinha todas as qualidades necessárias. Ana, minha sócia querida na Mentoria Acelera. Branco e preto, hein, Ana? Não vai brigar comigo. Branco e preto. Vocês sabem, né, gente? Que Ana, põe ali, meu guarda-roupa na linha. E aí, esses valores que eu contei para vocês do escritório de contabilidade, 2 valores que eram assim, primordial e que eu não levei em conta. Gostou? Olha só, Dani,
A Dani me acompanha já tem tempo, a gente é conhecida de outros mundos aí, né, Dani? Eu não levei em conta o valor de liberdade de locomoção. Olha só, eu aprendi a dirigir meio que obrigado. Para trabalhar numa empresa, depois eu conto essa história. Para entrar na empresa X, eu precisava aprender a dirigir. Eu aprendi, mas não queria. Não queria de jeito nenhum aprender a dirigir. Achava que não era pra mim, não queria aprender a dirigir. Olha só essa história. Nem sei se eu já contei isso pra Ana. E aí, aprendi a dirigir, mas não gostava. E quando eu tinha um escritório, eu aprendi já em casa, né? Eu abri um escritório de contabilidade em casa. O escritório era em casa, eu ia nas empresas. Oi, Lindy! Nossa mentorada linda. E aí, eu aprendi a dirigir, mas não gostava de dirigir. Mas abri o escritório onde eu tinha que fazer o trabalho nas empresas dos clientes. Olha só, como a gente é louca. Eu não gostava de dirigir, mas mesmo assim eu abri um escritório onde eu fazia o trabalho nas empresas. Então eu tinha duas opções. Ou eu pedia pro Fábio me levar, ou eu ia sozinha, fazendo uma coisa que eu detestava, eu já chegava lá estressada. Só quem não gosta de dirigir entende, tá? Só quem não gosta de dirigir entende. Tá bom. E aí eu não levei em consideração esses dois valores, que é o valor da liberdade de tempo e o valor da execução. Os clientes que eu tinha na época do escritório de contabilidade, eles não queriam executar. E eu me sentia muito frustrada, porque eu falava, faz assim, eles não faziam. Faz assado, eles não faziam. Ah, não deu tempo, não consegui. Meu cachorro morreu. Minha sogra ficou doente. Eu não tive, não deu, não consegui. Sabe assim? Essas coisas que as pessoas vão te contando, sabe? Ah, não acredito, Dani, que bom. Pois é, eu era dessas, viu? Ainda sou, né? Ainda Fábio que o diga. E aí, olha só. O valor de execução, pra mim, é muito forte. Oi, Kate, beijo pra você. Que bom ter você aqui. O valor de execução, pra mim, é muito forte. E hoje, cada vez mais, eu tenho entendido isso. Eu quero trabalhar com pessoas que executem, que façam o que precisam ser feito. Porque senão elas não vão ter resultado. Mas naquela época eu não entendia isso, não tinha isso claro pra mim. E lembrando que daqui a pouco eu vou dar as três estratégias pra vocês. Quem tirar o print da live com uma frase bem massa do que eu já falei aqui, vai ganhar o resumo, tá? Prontinho, checklist de tudo que eu vou falar aqui daqui a pouco. Ó, me aguardem. Mas tem que postar e tem que estar no grupo do Telegram. Vamos lá. Faz sentido pra vocês isso, gente? Eu não levei em conta, então, o meu valor de liberdade de tempo e o meu valor de liberdade de execução. Porque, na verdade, eu não queria, naquele momento, enriquecer. Eu não queria ficar rica. Mas eu queria ter liberdade. Eu queria poder queria poder ir nas reuniões do João Pedro no Senai. João Pedro fez 4 anos de Senai. Eu queria ir nas reuniões. Eu queria sair com ele quando ele precisasse ir ao médico. Eu queria poder sair com o Fábio. A liberdade de tempo, pra mim, sempre foi muito forte. Mais até do que a liberdade financeira. Gente, eu tenho que assumir pra vocês isso. Boa tarde, Lucinéia. Seja bem-vinda. Eu sei que todo mundo fala que a liberdade financeira é a melhor coisa do mundo, e é. Mas esse não foi o meu motivo principal. O meu motivo principal foi liberdade de tempo. Eu queria ficar mais em casa. Eu queria poder simplesmente acordar, fazer meu trabalho. Se eu quisesse assistir uma Netflix com o João Pedro, eu assistiria. Se eu quisesse tomar um sorvete com o Fábio, eu iria. Sabe, coisas simples, mas que pra mim eram valiosas demais. Então foi por isso que eu comecei a empreender. E quando eu abri o escritório de contabilidade, eu troquei 6 por meia dúzia. Por quê? Na CLT eu não tinha tempo e no escritório de contabilidade também não. Porque eu ficava ali, ó, focada. Às vezes, gente, eu cheguei a trabalhar das 7 da manhã, muitas vezes, na verdade, das 7 da manhã até 3 horas da manhã. Porque tinha prazo, vocês, né? Tinha prazo, imposto para entregar. Foi numa época que estava surgindo uma nova obrigação.
Eu trabalhei muito. Pra quê? Pra não ser respeitada profissionalmente. Eu não era respeitada profissionalmente. Meus clientes me pagavam R$250 por mês, não faziam nada do que eu pedia, ou seja, não me respeitavam. Eles me pagavam, mas não executavam aquilo que eu pedia. Mandavam os documentos, tudo que nem a cara. Não, é sério. Aquilo me deixava pé da vida. Entende? Eu não sei se está fazendo sentido para vocês alguma dessas coisas que eu tô falando, mas como a gente tá aqui no lugar seguro de mulheres, Lindy, eu amo também você tá aqui, viu? Eu não queria, então eu só queria essa liberdade de tempo, e eu queria clientes que olhassem pra mim e falassem assim: Fabi, só o que você falou hoje, minha filha, já salvou meu dia, eu vou fazer o que você tá pedindo, eu fiz o que você me orientou e deu certo. Eu queria esses clientes, só que quem escolheu os clientes fui eu. Então eu escolhi errado. Vocês concordam comigo, então, que o problema não foi que o escritório não deu certo? Deu certo. Quem não deu certo fui eu. Eu não levei em conta os meus valores. E eu achava que eu tinha que ficar rica. Eu peguei muitos clientes, porque essa era a ideia. Eu vou abrir o escritório e vou ficar rica. Aí eu fiquei pensando depois, né? Vou ficar rica, não vou ter tempo, porque era o que acontecia comigo. Eu sei que no mercado a gente vê histórias diferentes, mas comigo não foi assim. Infelizmente, tá? Comigo não funcionou dessa maneira. Eu tava ali tendo uma boa renda, porque eu tinha muitos clientes, mas eu tava ficando louca, gente. Eu tava estressada, mal-humorada, querendo matar o Fábio cada vez que eu olhava pra ele. O João Pedro nem se fala. Imagine. Aí decidi fechar o escritório e trabalhar com consultoria. E aí depois eu conto o resto da história, que agora eu vou passar as 3 estratégias para vocês. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? E por que eu contei tudo isso? O que isso tem a ver com as 3 estratégias? Tem a ver com a primeira estratégia que eu vou passar para vocês. Então, pegue papel e caneta. Agora, a primeira coisa, antes de entrar na estratégia que eu quero contar para vocês levem em conta os clientes que vocês querem atender. Mas sabia, eu tô começando, como é que eu vou escolher cliente? Agora é a melhor hora. Agora é a melhor hora de você saber com quem você quer trabalhar. Com quem você quer estar perto. Porque mentoria, consultoria, gente, e curso com acompanhamento, você tá perto da pessoa. Se você não acha que não consegue trabalhar com casal, por exemplo, e eu vou contar essa história no outro dia. Quando eu resolvi atender um casal, que foi indicação, quando eu era educadora financeira, ainda sou, né? Mas quando eu trabalhava com isso, especificamente, eu resolvi atender um casal. Não era o meu cliente ideal. Vocês sabem, né? Já falei aqui que a minha paciência na questão da execução é um pouco curta. Fui atender esse casal. Você já sabe o que deu, né? Vou contar na próxima live. Inclusive, a live, o aulão, né? O aulão de terça-feira que vem, o aulão de terça-feira que vem são os 4 passos para você construir a sua mentoria, hein? Aulão, terça-feira que vem, meio-dia. Combinado? Vamos para a hashtag da aula de hoje? Hashtag da aula de hoje anotem aí, sem desculpas. Não tem desculpa, tá? Sem desculpas. E a primeira estratégia que eu quero falar para vocês hoje é o cliente ideal, tá? A primeira estratégia, porque eu não fiz isso lá. Então, se eu tô falando para vocês, é porque essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar. É definir o cliente ideal. E como que você vai fazer isso? Eu quero que você apenas faça uma pergunta. Aqui no material tem várias, mas eu vou te falar uma, que eu quero que você coloque em prática. Olha só. Esse cliente que você quer atender, primeira coisa de tudo, ele tem os valores parecidos com os seus? Porque se ele não tiver, não vai funcionar. Lembra lá dos meus clientes do escritório de contabilidade? E quando eles falavam assim pra mim, ô Fabinho, tem como fazer um negócio aí na nota, né? Pra gente, né? O governo saber, aí eu queria morrer. Por quê? Porque eu escolhi aquela criatura pra trabalhar comigo na empresa.
estava errado? Não, eu escolhi ele como cliente, então errado era eu. Então a primeira coisa que eu quero que você faça hoje, a Vaninha, um beijo pra você. A primeira coisa que eu quero que você faça é anotar isso, tá? Como que você faz para escolher o seu cliente ideal? Escreva os valores que são inegociáveis para você, tá? E a partir desses valores você vai encontrar esses clientes, combinado? Um beijo, Conceição. Conceição é minha amiga contadora, ela sabe bem do que eu tô falando. Então, eu quero que você faça isso, tá? Mas vamos tirar o print da aula? Vamos tirar o... Quem vai tirar o print aí pra mim? Quem vai tirar o print? Veja se tá bom aqui, meu... Vocês sabem que eu não gosto de foto feia, né? Vamos lá, vamos tirar o print. Deixa eu tomar água, peraí. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra tirar o print. Vamos pegar o Papai Noelzinho, vai. Tira o print, vai. Pronto, gente. Ninguém fala nada, ninguém falou nada. Eu não sei. Fiquei aqui paralisada com o Papai Noel. Tirou ali? Olha, se ficar feia, você me paga, hein? Vamos lá. Com o Papai Noelzinho. E aí, a primeira coisa que eu quero que você faça é isso. Defina o seu cliente ideal. A Ana já sabe. A Ana, ó. Defina o seu cliente ideal, tá? É muito importante que você faça isso. Lá na mentoria... A gente tira, aí ó, vocês escreveram tirei, eu falei, lá na mentoria, e as meninas podem até dar o depoimento aí, lá na mentoria a gente faz isso de forma muito aprofundada, tá? Mas aqui, quem fizer o resumo vai ganhar o material da aula de hoje, mas tem que estar lá no grupo e me repostar, né? Lembra? Então tá bom. Então tá. Outra coisa que você precisa decidir. Quem é essa pessoa que você vai falar. Por exemplo, quando você fala para CLT é uma coisa. Quando CLT trabalha de carteira assinada. Quando você fala para uma dona de casa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagine que a Dani, tá? A Dani maravilhosa. Ela vai falar a partir de agora para donas de casa que se formaram há mais de 10 anos em pedagogia, mas nunca exerceram a profissão, mas querem se separaram do marido e precisa voltar para o mercado de trabalho. E aí a Dani vai ensinar essas mulheres a construírem... Oi, Gabi! Quanto tempo? Um beijo para você. A Dani vai ajudar essas mulheres a construir uma mentoria, tá? Então a Dani vai falar com mulheres, donas de casa, que se formaram em pedagogia há muito tempo e agora estão se separando do marido e precisam retornar ao mercado de trabalho. Você concorda comigo que a Dani vai usar uma linguagem totalmente diferente do que se ela fosse falar com empreendedoras que já atuam nas escolas, que já trabalham como pedagogas, mas querem ter uma renda extra, dando mentorias para novas professoras que estão chegando no mercado? Você concorda comigo que a Dani, para falar com essas donas de casa, ela tem que falar de um jeito? Olha lá. Big dia aqui já, né, Dani? Ó, e você concorda comigo que se ela for falar com empreendedoras que já estão nas escolas trabalhando, mas estão de saco cheio da hora aula R$20, estão de saco cheio de entrar numa aula do Zoom e todo mundo tá com a câmera fechada porque não dão valor para elas, ou a elas, percebem? Que é uma linguagem totalmente diferente, apesar de serem mulheres, apesar de serem pedagogas. Faz sentido isso para vocês? Então, vocês precisam encontrar esse cliente ideal. Combinado? Fabi, cliente ideal e persona é a mesma coisa? Não. Eu não falo de persona, porque persona é uma coisa muito mais aprofundada. E o meu intuito na mentoria é ensinar você a sair do ponto 1 e ir até o ponto 10, por exemplo. Eu não quero que você fique parada em coisas que você não vai conseguir aprender. É só a prática. O caminho se aprende caminhando. Combinado? Então, eu não falo de persona, eu prefiro focar no cliente ideal, que já é uma coisa que você vai na veia, já consegue definir e tirar o seu projeto do papel. Dani, se você montar a mentoria, você me conta depois, hein? Então, vocês anotaram? A primeira estratégia já para vocês colocarem em prática esse ano tá rindo, né? Tá rindo de quê, Rê? O que eu falei que foi engraçado? Escreve aí. Cliente ideal, você sabe qual é o seu? Então, beleza. Agora anotem o segundo, que vocês sabem que aqui
é zero enrolação, zero embromation. Aqui eu já chego, conto a história e já passo o conteúdo. Vamos lá para o segundo, a segunda estratégia. Seja intencional, anotem, tome nota. Sejam intencional e acessível, mas não sejam disponíveis, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Então, tudo que eu falo pra vocês, cadê a Lindy? Tudo que eu falo pra vocês que já aconteceu comigo. Eu era a pessoa mais disponível do universo na internet. Eu ensinava todo mundo a fazer guia de imposto de renda. Eu ensinava todo mundo a... Olha, gente, não é brincadeira, não. Eu era a pessoa mais disponível do mundo. Porque eu achava que isso ia me fazer vender mais. Que isso era criar uma autoridade na internet. Que todo mundo fala na autoridade, não é? Eu falo, dá vontade de você pegar assim, né? Você prepara uma aula maravilhosa e as criaturinhas nem aparecem lá pra te ver. É Freud, é Freud. Então, eu quero que vocês sejam acessíveis. Fabinho, o que é ser acessível? Imagine que alguém chama a Renata e fala assim, Rê, eu tô com um problema aqui na minha loja, eu tô com um problema aqui na minha empresa, a Rê aí que trabalha com constelação familiar, enfim, e eu gostaria de saber como é que eu faço X coisa. Como é que eu faço para ter X resultado com a constelação familiar? O que a Rê vai fazer? Ela vai fazer assim. Ela vai responder, vai dar uma orientação para a pessoa, uma orientação. Olha, você pode começar fazendo isso. Lá na minha mentoria, eu me aprofundo muito mais nisso, nisso e nisso. Eu posso te contar mais? Eu posso te falar mais sobre isso? Pronto. Isso é ser acessível. Você foi educada, você foi gentil, você deu ali um gostinho do que você faz e pronto. Porque teve uma época que eu até fiz um meme que fala assim, ó. E coloquem isso, faz sentido, que fala assim, ó. Não me peça de graça a única coisa que eu posso cobrar. Todas nós que estamos aqui, pelo que eu tava percebendo, a gente trabalha com intelectual, a gente vende conhecimento, que vem através da informação. Não tem como pegar, mas ele existe e ele não brota da nossa cabeça. Então, é um trabalho que se você não for intencional, não é, amiga Conceição? Se você não for intencional, você vai acabar trabalhando de graça. Porque eu já fiz isso. E isso traz frustração, isso te deixa irritada, isso te deixa pé da vida, isso te deixa chateada, isso te deixa pensando que não é pra você. Cara, é duro. Então, seja intencional. Tá gostando, Dani? Dani fazia tempo que não aparecia por aqui, hein? Seja intencional e seja acessível, combinado? Esse é a segunda coisa para você criar a estratégia da sua empresa. Então, na hora que você for fazer post, for fazer live ou qualquer outra coisa, faça a seguinte pergunta, tá? Faça a seguinte pergunta. Como é que eu vou despertar a confiança da minha audiência fazendo isso? E como é que eu vou despertar o desejo de compra? São essas duas perguntas que você tem que fazer, só isso, mais nada. Como é que eu desperto a confiança e como é que eu vou despertar o desejo de compra? Pronto. Eu demorei muito, gente. Gastei muito dinheiro e muito tempo para aprender isso. Mas a gente aprende, né? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Agora, o que eu quero que vocês façam? Antes de eu passar a terceira estratégia, que é a melhor, claro, né? Porque o melhor a gente deixa pro final, para vocês ficarem aqui até o final. Já podem ir copiar a estratégia. Vamos lá, hashtag de hoje, sem desculpas, combinado? Não, hashtag de hoje é arretada, né, Lindy? Deixa eu escrever aqui, hashtag de outro. Coloca alguma pergunta aí que vocês tiverem sobre as estratégias que eu coloquei. Arretada, vamos lá. Essa Lindy, né, gente? Arretada, vamos lá. Hashtag de hoje, arretada sem desculpas, hein? Coloquem aí pra mim o que eu falei que fez sentido pra vocês. Eu tô vendo coração e eu tô adorando. Porque às vezes, vocês vão perceber agora na última estratégia que eu vou passar pra vocês, já começarem, tá? Quem não tá na mentoria ainda, já começar a colocar em prática.
A Dani já saiu daqui com a mentoria dela quase pronta, hein? Olha só. Gente, nós estamos num mundo que parece que o faça você mesmo e que o acreditar em você somente basta, mas não basta, tá? Autoconhecimento, vocês viram lá que se eu tivesse autoconhecimento, eu não tinha aberto o escritório de contabilidade, mas eu não pensei que mais importante que ter dinheiro pra mim era ter liberdade de tempo, porque todas as pessoas à minha volta falavam, mas você é doida, minha filha? Você não quer dinheiro? Que é isso que as pessoas falam, né? Você não quer dinheiro. Não. Você vai pagar os boletos como? Vai viajar como? Eu queria dinheiro, mas eu queria mais a minha liberdade de tempo naquele momento. E eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de contar. Porque todo mundo estava falando que ter dinheiro era mais importante. Veja, eu não estou dizendo que ter dinheiro não é importante. Dinheiro é a melhor coisa do universo. Porque a energia de troca. Eu dou o meu tempo para vocês aqui, correto? E quando vocês entram na mentoria, você paga esse tempo. Porque dinheiro é a moeda de troca que existe no mundo. Se não fosse dinheiro, seria uma caneta. Como já foi, né? Um saco de caneta em troca da mentoria da Fabi. É a moeda de troca e todos nós precisamos. Tá bom? Beijo, Dani. Entendeu? Então é importante que você saiba que dinheiro é a melhor coisa do mundo no sentido de que ele te ajuda a realizar seus sonhos. Mas é importante também que você entenda que liberdade de tempo, liberdade de locomoção, liberdade de poder falar o que você quiser falar. Ficou meio, não, depois eu explico melhor, né? Era só pra fazer uma graça. Saco de caneta em troca da mentoria. Se a moeda de troca hoje não fosse dinheiro, né? Fosse a caneta, mas enfim. Então eu quero que vocês pensem se o que vocês estão fazendo hoje é porque vocês querem ou se é porque alguém falou, tá? Preste atenção. E a terceira estratégia, e eu amo esses corações, já me anima. A terceira estratégia é, estrutura o seu método. Sem método, gente, não dá pra vender nada. Mas sabe, minha filha, como assim? Não dá. Se você é uma psicóloga, se você é uma consteladora familiar, se você é uma nutricionista, se você é uma pedagoga, comece a escrever a sua jornada, tá? Para que você crie o seu método. O que as pessoas estão falando para você na reunião? Se você é terapeuta, você senta lá, as pessoas chegam, o que você fala? Quais as chineladas você dá nessa pessoa que ela cai na real? É isso que vai ter no seu método. Tá? Então você precisa fazer o quê? Documentar a sua jornada. É a primeira coisa. E a gente vai falar sobre isso na terça-feira que vem, no aulão, no segundo aulão, porque vocês vieram, então na terça-feira que vem vai ter aulão de novo. E aí eu quero que você faça 3 coisas, tá? Primeiro, a promessa numa frase curta. Depois, entregar que as ferramentas você vai entregar para os seus alunos, mentorados, e o ponto A e o ponto B desse aluno. Combinado? Eu quero que vocês façam isso, tá? Para que vocês consigam sair do lugar onde vocês estão, que não é do zero. Pelo amor do universo, gente. Ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Já expliquei isso pra vocês, tá? Ninguém começa do zero. E como é que eu vou colocar tudo isso em prática, Fabi? Então, o que eu falei? Cliente ideal. Seja intencional e acessível e não disponível. Tem uma diferença sutil, mas tem. E estruture seu método. Como é que você vai fazer tudo isso? Executando, sentando a bunda na cadeira. Não tem outro jeito. Tem. Executando e não desistindo. Porque o começo é o mais difícil. Eu sei, as pessoas não contam pra gente às vezes. Mas o começo é o mais difícil. Você entender o Instagram, você entender as ferramentas, você entender que tem que sentar e fazer. Pergunta aí para as alunas que estão na aula. Se o começo é morango com chantilly ou se é um dia de sol de 40 graus. Com certeza é um dia de sol de 40 graus, gente. Não é comer morango com chantilly. O começo é difícil. Você tá aprendendo tudo novo, tá? Então eu quero que você faça isso.
Eu vou disponibilizar o resumo da aula de hoje para quem, não é, Vani? Você senta ali e as ideias não vêm. A Renata tá rindo. Eu não sei, gente. Eu devo estar muito engraçada hoje. Fala a verdade. Tô engraçadinha? Mas tem que ser assim, né? Pra gente aprender, precisa ser divertido, precisa ser gostoso, precisa fazer com que a gente se veja nas situações para poder ir colocando em prática. Então, hoje a gente teve um aulão, 3 segredos para criar sua estratégia digital. Esse aulão não vai ficar disponível, tá? Eu vou tirar do ar, é só para quem tá presente, tá bom? Os aulões, eles não vão ficar disponíveis. Só por 24 horas, depois eu vou tirar. Por quê? Porque eu vou montar uma biblioteca com os aulões. Eu vou deixar os aulões para as nossas alunas, tá bom? Para as nossas mentoradas. Por quê? Você vai falar assim, mas Fabinha, elas já não aprendem isso lá? Sim. Mas elas escolheram seguir com a gente. Elas merecem sempre o melhor que a gente possa entregar, tá? E se você pode olhar várias fontes faladas de forma diferente, por que não? Se a gente pode proporcionar isso para as nossas alunas, por que não, tá? Então aproveite 24 horas, quem quiser o resumo, tô olhando aqui porque o resumo tá no Evernote. Não é, Lindy? O Evernote aí, o grande desafio da primeira temporada da Mentoria Acelera, mas eu quero agradecer vocês, tá bom? Por estarem aqui, por ter tirado a foto do Papai Noel. Papai Noel agradece. Você sabia que esse Papai Noel fica aqui o ano inteiro aqui na minha... Eu adoro Papai Noel, gente. Quando eu ficar mais rica, eu vou ter uma árvore maior do que eu. Aí, como diz o Fábio, não vai ser muito difícil ser maior que você, né? Porque... Enfim, falando sério agora. Um beijo pra vocês. Foi uma delícia estar aqui. Compartilhem a live com quem vocês acham que precisa escutar um pouquinho do que a gente conversou hoje. Foi um bate-papo delicioso. Eu gosto muito quando eu tô aqui com vocês. Retornei agora. A Vani já me conhece há mais tempo, já tá aí junto comigo, tem um tempão. Uma mulher admirável, inclusive. Terça-feira que vem tem mais. E se vocês, mesmo as alunas, tá? Quiserem que eu traga algum tema aqui, porque vocês perceberam, né? A forma como eu falo aqui é diferente da forma com que tem lá. Cada mentoria que eu vendo, ela é empacotada de uma forma, tá? Pra respeitar vocês. Então... se vocês quiserem que eu traga algum tema aqui, vocês mandem pra mim. Um beijo pra vocês e a gente se vê terça-feira que vem. Não, se vê na segunda com a live junto com a Ana e na terça aqui no aulão. Um beijo pra vocês.